Graça e paz, amados, tudo bem? Você clicou de novo, né? Mas se você, está escrito lá, você não está preparado, mas se você que insistiu, eu queria falar sobre 4 animais que a palavra de Deus diz nos evangelhos. A Bíblia vai relatar sobre 4 animais: ovelha, bode, porco e cachorro, ou cão, né? Ou lobo. Então Mateus 6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo aqui que há 4 animais no reino de Deus que vai estar em nossa volta. Eu quero trazer uma rápida reflexão sobre esses 4 elementos aqui. Lá em Mateus 25, do 31 seguinte, vai falar sobre o julgamento da igreja, onde o Senhor colocará do lado a ovelha, do outro lado os bodes. Notem que na igreja existem 2 tipos de pessoas: as ovelhas e o bode. Vamos falar um pouquinho sobre esses 4. Primeiro é a ovelha. A ovelha, querido, qual é a característica do cristão verdadeiro? É a ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela é muda, ela não reclama, e a ovelha, ela sempre vai optar pela coletividade, sempre pelo grupo, sempre pela igreja. E a ovelha, ela não é boba, ela é inocente, porém ela não é boba. Quando a ovelha sabe que está em perigo, ela pula fora. A ovelha, ela é obediente. A ovelha, ela não questiona. Primeiro ela experimenta. Se fez mal, ela sai fora. Bode. O bode é diferente. O bode, ele não anda na coletividade. Geralmente o bode anda sozinho. E o bode, ele não, tudo que ele quer, ele conquista na cabeçada, na porrada. Ele se quebra para conseguir aquilo. Se ele precisar tirar o tapete de alguém para subir de cargo, ele vai fazer. Se ele precisar caluniar alguém para ganhar aquele status, ele vai fazer. Então, note que o bode e a ovelha estão no mesmo ambiente. O bode, ele não recebe repreensão. O bode, ele é sempre bom de argumento. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, quando você vai repreender o bode, ele vai dizer: mas o pastor também tem que ver, né? Mas o pastor ele sempre tem que sair pela tangente. Ele não aceita que ele está errado, ele é uma pessoa teimosa. E ele aprende e ele consegue as coisas tudo na cabeçada. Tudo para ele tem que ser luta, tudo para ele tem que ser pagar preço. Para ele é um kamikaze, ou é tudo ou é nada. E o bode, ele tem interesse próprio. O bode, ele não pensa no coletivo, ele tem interesse próprio. E o bode, ele está no mesmo ambiente que a ovelha. O bode, às vezes, ele pode estar no lugar de um pastor, porque ele puxou o tapete de muita gente para chegar lá. O bode pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser uma diaconisa, missionário, missionária. O bode pode ser um pregador. Por quê? Porque ele está no mesmo ambiente que a igreja. Tem uma outra parábola que Jesus fala sobre o trigo e o joio. O bode é o joio da igreja. Então o bode, ele vai estar lá. Então, quando a gente pensa em igreja, a igreja, ela tem pessoas, ela tem as ovelhas e tem os bodes. Tem lugares que tem poucas ovelhas e muito bode, como tem lugares que tem bastante ovelhas e poucos bodes. Mas toda igreja tem o seu bode. Sempre vai ter. A Bíblia diz que o joio e o trigo andam junto. Então, por que eu estou falando isso? Porque como tem gente batendo na igreja, irmãos, dizendo: eu não saí por causa de Jesus, eu saí por causa de pessoas, porque na igreja as pessoas são falsas, porque lá na igreja as pessoas não abraçam, eu não encontro o caráter de Cristo nelas, e tal, e vai. Ou seja, as pessoas, a própria pessoa que saiu, ela já é um bode, né? Porque
ela quer uma igreja do jeito dela. E nós não vamos encontrar a igreja perfeita. Toda igreja tem falha porque as pessoas são falhas. Não existia igreja perfeita no Novo Testamento. Na igreja de Corinto, havia uma família que estava praticando incesto na igreja. Na igreja de Galácias, tinha 2 irmãs lá. O apóstolo Paulo disse que elas só faltavam se morder, contenda, briga. Igreja de Galácia. Na igreja de Tessalônica tinha um povo que não queria trabalhar, queria viver da obra. Na igreja de Tessalônica. Então toda igreja tinha problema, irmão. Toda igreja tem problema. O mundo tem problema e você não sai dele. Mas por que eu quero dizer com isso? Por quê? Porque a ovelha e o bode, eles ainda estão na igreja. Eles ainda estão fazendo a parte deles. Tanto que no dia do julgamento da igreja, o Senhor fará a separação de ovelha e de bode. Agora eu quero falar para vocês sobre o porco e sobre o cão. Hebreus 6,4 diz assim, porque é impossível aos que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa vontade da palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem a vergonha. Ou seja, a pessoa, ela veio para a igreja, aceitou Jesus, foi batizada no Espírito Santo, ouviu a palavra, andou na palavra, só que recaíram na graça. O que é recair na graça? Recair na graça é quando a pessoa, ela joga fora tudo que ela aprendeu, ela aposta toda a fé, é uma apóstata, ela aposta toda a fé e agora ela acredita naquilo que lhe convém. E ela começa a criticar e a julgar o que é sagrado. Aqui entra a figura do porco. O porco, irmãos, ele não tem pescoço, então ele não pode olhar para cima. O porco, ele só olha para baixo. Ele só consegue enxergar aquilo que ele quer comer. Então, infelizmente, o porco é aquelas pessoas que estiveram na presença de Deus, ouviram a palavra, experimentaram da palavra, mas, por algum motivo, desanimaram e saíram. E agora eles pisam. O porco é aquele animal que ele come tudo o que lhe convém. Ele se alimenta do espírita, ele se alimenta do feiticeiro, ele se alimenta do bruxo, ele se alimenta do miticista, ele se alimenta do evangelho, ele se alimenta de tudo. Ele absorve tudo, faz uma panelaça, ele acredita em tudo e todos e despreza o que é sagrado. Ou seja, ele bate na igreja, ele é contra a igreja. Tudo aquilo que é sagrado, ele bate na ceia, ele diz que a ceia não precisa, ele diz que ele é a igreja, que a igreja é ele. Então, ele faz tudo quanto é sagrado. Por quê? Porque a igreja é sagrada, a igreja é a noiva de Cristo. Existem várias passagens em Salmos, várias passagens no Novo e no Antigo Testamento falando que nós devemos estar no templo. O culto é no templo. O próprio Davi disse, uma coisa eu buscarei todos os dias, de estar na casa do Senhor para contemplar a sua face e aprender da sua palavra. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos fazer como os alguns aí fora, que deixam de congregar para andar segundo a sua própria sabedoria. Então a palavra de Deus diz que nós devemos congregar. Só que a igreja está sendo bombardeada todo dia na internet, porque os porcos estão jogando na internet, estão levantando falsos profetas, falsos homens que um dia se frustraram com pessoas, porque Jesus não frustra ninguém, porque acharam que a fé ia ser segundo o que eles pensam, e a fé é segundo o que Deus quer, é segundo o desejo dele, não é nosso. Então essas pessoas, Jesus está dizendo, não preguem para elas mais, porque elas vão pisar em cima das pérolas e elas vão rasgar. Não fale mais para elas. Não dê pérolas aos porcos. Os porcos não olham mais para cima, eles só olham para baixo. E o quarto, que é o cão. A Bíblia também vai dizer que o cão é aquele que se perde na fé, é como um cão que volta ao seu próprio vômito. O cão é aquela pessoa que se desviou e voltou a beber. O cão é aquela pessoa que se desviou, voltou a fumar.
voltou a se prostituir. O cão é a pessoa que volta às práticas do velho pecado. Ele não consegue largar o pecado, é um cão. Porque o cão, ele anda segundo o seu instinto irracional. Ele vai pelo instinto. Se você der uma surra no cachorro e falar para ele não comer, ele não vai comer, mas tu vira as costas, ele vai comer de novo. Porque é o instinto dele. Então o instinto do homem é pecar. É o instinto, nós temos no nosso sangue a natureza adâmica de pecador. E é por isso que nós precisamos da graça de Cristo em nós, para que nós possamos ser livres de todo pecado. É por isso que pelo sangue de Cristo nós somos remidos. É por isso que tomamos ceia, porque o sangue rime todo pecado. É por isso que nós comemos do corpo, para santificar o corpo, onde o Espírito de Deus mora dentro de nós. Então o Senhor está dizendo, olha, ao cão e ao porco deixa-os de fora. Não contende com estes. Ou seja, quando você for conversar com alguém começar a bater na igreja, sai de perto dela. Ame ela, mas não discuta. Por quê? Porque é cão, é porco. E o cão, querido, ele é terrível. Apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, você vai ver que diz, olha, cuidado com os cães. Porque os cães sempre estão se alimentando da ferida de alguém. O cão, ele tem a aparência de piedoso, de bonzinho, mas ele quer te deixar naquela situação vulnerável para ele sempre estar rasando dali, tirando alguma coisa, extraindo alguma coisa de você, sugando você. Os cães te sugam e não querem nada de Jesus. Os cães, eles querem tomar o teu tempo, os cães querem que você pregue, os cães querem que você visita, mas eles não querem compromisso com o que é sagrado. Eles não dão valor porque é sagrado. Eles nunca leram a Bíblia inteira. Eles conhecem a Bíblia pelo que o povo fala na internet, ou pelos que eles enxergam pela rede social. Mas eles não conhecem o que é sagrado. E a minha pergunta para essa geração é: quem nós temos sido ultimamente? Ovelha que abraça tudo e todos, que pensa no coletivo, ou bode que fica batendo a cabeça, fica discutindo com todo mundo, fica murmurando de tudo, de todos, nada tá bom para ele, nada tá bom para ela, mas ele não sai da igreja, ele continua ali murmurando, reclamando, mas fica ali. Ou o porco é aquele que aparece só nas festas especiais, porque também quer comer alguma coisa, mas não olha para cima, ele só olha para o lado, ele julga tudo e todos, mas ele não olha para Deus, nem para si mesmo, está ali só para comer, está pela fome. Ele anda segundo o seu estômago. Ou talvez o cão, que aparece na tua casa só para pedir, só para sugar. Se você o beneficiar, ele vai ser bonzinho com você. Se você não fazer algo de benefício para ele, você é uma pessoa ruim, você não presta. E assim como você, a igreja não presta. A igreja é toda errada, menos ele. Aí ele diz assim, é por isso que eu fico em casa. Se for para ir lá, palavras de cão, palavras de porcos. Então vigie, irmão. Ame a igreja do Senhor. Não deixe, defenda a igreja. Independente de qual for. Se for quadrangular, não importa. Problemas nós temos em todos os lugares, mas a igreja, ela ainda é sagrada. A igreja tem os defeitos dela? Tem. Mas a igreja que faz a maior obra social de transformação no Brasil ainda é a igreja. É a igreja que fica resgatando morador de rua, é a igreja que sustenta aí 90% do centro de recuperação que tem pelo Brasil, porque o governo não dá nada. Ao contrário, o governo até ano passado aí queria fechar os centros de recuperação. Queria que o povo queria morrer na droga. Se você estudar um pouco de história no Brasil, você vai descobrir que quem começou não só no Brasil, né, mas no mundo, mas quem começou com hospital, quem começou com escola, foi a igreja. Foi a igreja que instituiu a educação, foi a igreja, através da igreja, que instituiu o hospital, através de missionários. Então a sociedade, ela foi formada pela igreja. Só que hoje os porcos e os cães têm voz na internet, estão batendo na igreja. Eu acho que está se cumprindo o que a palavra de Deus diz,
em 2 Timóteo 3, que os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, obstinados. Então, quando as pessoas estão obstinadas, elas querem matar aquilo que um dia o ajudou. Porque, irmãos, você pode ver, todo desviado, todo desigrejado, foi aquele cara que, aquela pessoa que quando chegou na igreja, a igreja abraçou, amou, ensinou e até comida na mesa colocou. Eu conheço muitas pessoas que a gente já abraçou, já ensinou, já pagamos conta de luz, de água, fizemos pedido e hoje a igreja é do demônio. Todo mundo errado, ele não é. Mas quando era para comer, as custas da igreja, estava lá. Quando era para ser ensinado, estava lá. Quando precisou de ajuda para comprar remédio, a igreja estava lá. Só que a igreja não presta mais. Agora ele é a igreja. Então cuidado com os falsos profetas, cuidado com a internet. Tem muita gente batendo no que é sagrado. Eu vou encerrar esse vídeo falando o seguinte. A Bíblia nos chama a igreja. Lá em 1 Pedro, que a igreja é a noiva de Cristo. Sede vós marido, amai-vos vos marido, as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja, a sua noiva. Irmão, eu nunca vi ninguém mexer com a noiva de alguém e sair sem estar com o olho roxo. Essas pessoas estão pegas, irmãos. Essas pessoas que ficam batendo na igreja, tá pego. Uma coisa é você falar mal do sistema, porque sistema religioso é um câncer que tem em todas as igrejas. Todas têm. O sistema humano ele é corrupto, mas a igreja ela ainda é pura, a igreja ainda é de Cristo. Como eu falei, toda a igreja do Novo Testamento teve problema. Todo. Moisés teve problema com o povo, Deus teve problema com o rei Davi, Davi teve problema com família, a família do Davi teve problema com o povo também. Então problema tem em todo lugar, mas os meus olhos têm que ficar em Cristo Jesus. Pastor, mas o apóstolo Paulo disse que eu tenho que ser imitador dele. O contexto não está falando de caráter, porque Paulo era terrível, irmão. Paulo, ele se converteu, mas ele ainda tinha o espírito de fariseu. Se você ler o livro de Gálatas, quando Paulo está pregando, ele diz assim, ó, se alguém pregou alguma coisa diferente de mim aqui, ó, vão tudo para o inferno. Paulo, em Corinto, ele manda expulsar uma família inteira. Paulo diz assim, olha, Paulo tem um problema numa igreja, que se fosse no caso de Jesus, Jesus abraçaria e conversaria com essa pessoa. Paulo não, por carta, Paulo diz assim, ó, expulse esse indivíduo, entregue o corpo dele ao demônio, para que a alma dele, quem sabe, se salve. Esse é Paulo, irmão. Então, se a gente for seguir Paulo, a metade das igrejas estava vazia. Paulo, por não concordar com Barnabé de levar João Marcos para o evangelismo, ele dispensou Barnabé, sendo que Barnabé, que era o dono da viagem para ir para Antioquia, Barnabé que convidou ele para fazer a obra, ele tomou a frente, passou por cima de Barnabé, e Barnabé foi sozinho com João Marcos para um lado e ele foi sozinho para o outro. E lá, quando ele está preso, na prisão, em Filipe, é que ele diz a frase, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha, morra pela sua fé como eu estou morrendo pela minha. Porque assim como Cristo morreu pela igreja para salvá-la, morra você por Cristo também, porque um dia ele morreu por você. Porque Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao meu evangelho, encontrará vida eterna. Esse é o contexto de imitar Paulo. É esse, não é outro. Deus abençoe. E como eu disse, se você não estava preparado, talvez agora você esteja. Deus abençoe.